Fala galera, quem fala é o professor Rafael e estamos aqui hoje para falar mais um assunto do inglês e possivelmente um assunto bem complexo, a qual a gente vai precisar de bastante atenção para conversar e ver alguns detalhes relacionados a isso. Então o nosso assunto de hoje vai ser sobre morfologia, especificamente vamos falar sobre sufixos. O que são sufixos? Sufixos, né, são partículas que você vai ter na sua palavra, que elas vão vir depois do radical e que elas vão trabalhar de duas maneiras. Você vai ter inicialmente um significado que a palavra vai adquirir com este sufixo e também uma mudança possível na classe gramatical da palavra. Lembrando, classe gramatical, quando eu me refiro a isso, estou falando se a palavra é um verbo, é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, tá? Isso é o que eu me refiro à classe gramatical. Diferencialmente do prefixo, que só faz a alteração da ideia, né? O sufixo tem duas funções, como a gente falou. A parte do significado da palavra e da classe gramatical. Então, deixe isso bem registrado, ok? Vou dar um exemplo aí. Você tem a palavra fix, né? Que é o verbo fixar. Ou fixo, né? Pode ser o substantivo fixo também. E ele ganha o sufixo ation, tá? Aí ele vira fixation, que quer dizer fixação, ou o ato, né? A ação de fixar algo, de prender algo. Bom, então vamos falar aí agora especificamente sobre os casos dos sufixos que nós temos. Inicialmente, o sufixo able, able. Esse sufixo, ele significa, no geral, a pessoa ser apta, né, ou aquilo ser apto ou capaz de realizar determinada ação. Esse sufixo vai mudar o seu verbo para um adjetivo. Ou seja, você vai ter um verbo e aí ele vai mudar este verbo para um adjetivo, certo? Os exemplos que nós temos aí, invincible, invincible, invencível, tá? Ou seja, se você for pegar toda a palavra, quer dizer que é alguém que não pode ser vencido. Adjustable, adjustable, ajustável, ou seja, algo que pode ser, que é capaz de ser ajustado, mexido. Então, temos aí significados referentes às palavras e que usam aí os sufixos able e able. Os sufixos would e ship, de forma igual, eles vão mudar aí a sua palavra, um verbo ou um substantivo, para um substantivo abstrato, ou seja, vai mudar para uma coisa que não pode ser tocada, né? É só um conceito, é só uma ideia, tá? Então, normalmente, o would ou ship vão indicar agrupamento, um sentimento ou uma posição. Nos nossos exemplos aí, neighborhood. Neighborhood vem da palavra neighbor, vizinho, e o neighborhood quer dizer vizinhança, ou seja, é uma ideia abstrata, você não pode encostar na pessoa, na sua vizinhança, tá? É um conceito relacionado à parte do convívio das pessoas. Friendship vem aí da palavra friend, amigo. Friendship quer dizer amizade. Amizade é um sentimento, ou seja, você não consegue tocar a amizade. Você consegue tocar os seus amigos, mas a amizade você não consegue. Então, lembrando, would e ship mudam verbos e substantivos para um substantivo abstrato, uma ideia. Nosso próximo sufixo é o it, o t ou ness. Esses três sufixos têm a mesma função. Ele vai mudar um adjetivo para um substantivo abstrato. Novamente, no mesmo caso que a gente viu anteriormente, é uma coisa que existe e que vai ser mudada para algo que você não pode tocar, tá? Por exemplo, temos aí happy, tá? Que seria o adjetivo feliz.
e happiness, que é o substantivo abstrato felicidade. Então, o feliz é uma qualidade, né? É um adjetivo que a pessoa possui. A felicidade é uma ideia, só que é uma ideia que não pode ser tocada. Então, estamos aí um conceito, né? Uma ideia, um substantivo abstrato. Weakness, de weak, que é fraco, tá? E weakness quer dizer fraqueza, também uma ideia, tá? Practicality vem de praticidade, tá? Então, practical é prático. Daí vem para praticidade. Então, praticidade também é um conceito, não pode ser tocado. Responsibility, tá? Responsible, ou seria a parte de adjetivo, né? Alguém responsável. E responsibility, responsabilidade, é um conceito, uma ideia que você vai ter aí e que vai ser utilizado de uma forma abstrata, sem poder ter o contato que você vai poder utilizar. Less. O less ele vai ser utilizado para tornar um substantivo em um adjetivo. E um detalhe especial, esse adjetivo vai significar algo que é menos ou que tem ausência de, né? Não tem, falta. Tá? Exemplos que nós temos aí, endless. End é o fim. Endless seria sem fim ou ausência de um fim. Tá? Useless. Tá? Use é o verbo usar. Useless vai virar a palavra inútil. Por quê? É a ausência de se usar. É se usar algo menos. É sem utilidade. Então, useless é a nossa palavra em português inútil. Então, pode observar aí que toda palavra que você tiver esse less no final, automaticamente vai te dar a ideia de um adjetivo que vai estar rebaixando aquela característica. Em compensação, temos aí o sufixo fu. O sufixo fu justamente vai fazer o contrário. Ele vai colocar para cima. Então, toda vez que você tem o fu, você está transformando um substantivo em um adjetivo e esse adjetivo está sendo aumentado, está dando potencial àquilo, tá? Por exemplo, beautiful, tá? Vem da palavra beauty, beleza, e quando nós colocamos o sufixo fu, automaticamente nós estamos transformando a beleza no adjetivo linda, tá? Não é só bonita, é linda. Então você está aumentando aquele potencial do adjetivo. Power, tá? Quer dizer poder. Com o sufixo fu fica powerful. Então, poderoso. Você está dando potencialidade àquele substantivo quando você o transformou em adjetivo. Poderoso. Tasteful. Taste é sabor. Um substantivo. Tasteful quer dizer saboroso. Então, você está dando uma característica mais forte àquele sabor. Você está adicionando uma ideia que ele é saboroso, que o sabor é superior. Sufixo li. O sufixo li, basicamente, vai transformar aquilo em um modo de algo. Então, quando você tem o li ligado a uma palavra, você está transformando qualquer palavra, seja verbo, substantivo, em um advérbio. O nosso bom e velho advérbio, né, sempre passeando aí pelos nossos textos, e que vai te dar aí uma potencialidade na frase. Então, por exemplo, temos a palavra quick, quer dizer rápido, e o quickly, quer dizer rapidamente, um modo de ser rápido. Frequent, tá, que é frequência, tá? Frequently é frequentemente, então aí também um modo de advérbio. Então toda vez que o seu advérbio tiver este li no final, você
sempre pensa na palavra com aquele mente em português no final, que é o nosso advérbio. Os sufixos er e est você vai encontrar quando você quiser indicar superioridade ou inferioridade. Então, você sempre vai ter esses dois sufixos quando você tiver um verbo, um adjetivo ou um substantivo que você quiser transformar isso em um adjetivo superlativo, ou seja, né, no nosso português seria o mais ou o nosso íssimo, tá? No inglês, nós fazemos isso com o sufixo er e o sufixo est. Apesar que nós temos até algumas situações muito engraçadas, porque existem situações que você coloca aí esse sufixo, só que na hora da tradução do português você não consegue diferenciar muito as palavras, porque ficaria até muito estranho você falar isso no português, tá? O exemplo disso, por exemplo, é o bigger. Big é um adjetivo grande. Bigger, tá? Seria o... Vamos colocar dessa maneira, né? Está completamente errado falar desse jeito, mas o mais grande, né? Então, você está dando uma potência para isso. Só que daí no português a gente transforma essa palavra em maior, tá? Da mesma forma que você tem o smallest, tá? Seria o pequeníssimo em português, né? Mas nós também podemos utilizar aí o menor, apesar que temos aí relações de palavras que também querem dizer menor e que a gente acaba traduzindo da mesma forma no português, certo? Então, bastante atenção na hora da tradução quando você for trabalhar com sufixos er e est, quando nós estivermos falando a respeito de adjetivos, tá? Para não ter essa confusão e esta tradução medonha do o mais nananana, tá? Porque isso realmente dói. Sufixos ian, cian e tian, tá? Esses três sufixos, com esse ion no final, eles indicam a ação de fazer algo, tá? Então, quando você tem esses sufixos, automaticamente são sufixos que transformam verbos em substantivos, tá? E substantivos que sempre dão a ação de fazer algo, tá? Então, reaction. Reaction seria a ação de reagir, né? Do react. Vision, tá? Seria a ação de ver. Position, a ação de posicionar, tá? Então, nós transformamos em substantivos, já tem um significado pronto, fechado, né? Reação, visão, posição, mas o entendimento geral, sempre que temos esses ians no final, é a ação de alguma coisa. Então, você sempre tem essa ideia bem clara quando você ver a palavra. O sufixo isme, muito importante, ele vai indicar uma ideologia, certo? Então, quando nós falamos aí de ideologia, nós pegamos um sufixo, ou um substantivo, e colocamos esse substantivo na forma de um substantivo abstrato, tá? Então, por exemplo, idea, ideia, nós adaptamos com o ism e fica idealism, tá? Racism, pegamos a palavra race, raça, e transformamos na ideia racism, apesar de ser algo errado, né? Mas ainda assim é uma ideologia. Positivism, tá? Pegamos a palavra positive e adaptamos aí o isme no sufixo, tá? E a ideia, a ideologia de ser positivo. Então, toda vez que você tem esse isme no final da palavra, automaticamente você tem essa ideia de que é uma filosofia, uma ideia a ser trabalhada, a ser desenvolvida, tá? Algumas positivas, algumas negativas, mas todas são ideologias. Você está vendo agora a quantidade enorme aí de sufixos que fazem parte do mesmo grupo.
Então, os sufixos er, or, isen, ent, eri, ir, es, if, e est, todos eles vão expressar uma pessoa que exerce uma ideia ou uma função. Então, esse substantivo vai transformar substantivos em substantivos de função. Tá? Por exemplo, writer pega a palavra write, escrita, né? Ou até mesmo o verbo write, e transforma em escritor. Sailor pega sail, que é navegar, né? E transforma na função, na profissão marinheiro, né? Navegador. Magician, opa, errei a letrinha aí, um A aí no magician, tá? Pega a palavra magic, um substantivo, e transforma em mágico, né? A pessoa que faz a magia, tá? Pacifist, né? Pega a palavra, adapta a palavra peace, paz, né? E transforma na pessoa pacifista, que exerce o pacifismo. Waitress, tá? Quer dizer garçonete. Então pega a palavra, o verbo wait, quer servir, né? E adaptando, nós temos aí a palavra garçonete. Então todos esses sufixos que você está vendo, normalmente são utilizados para transformar uma palavra, substantivo ou verbo, tá? Em um substantivo de função, que é alguém que trabalha com aquilo ou exerce aquela função. Os sufixos los e os, tá? Eles indicam uma pessoa que tem uma determinada qualidade. Também é um sufixo que transforma um substantivo em um adjetivo. Como você tem aí, famous, que pega fama e transforma no adjetivo famoso. Scandalous, que pega a palavra scandal, escândalo, e transforma em escandaloso. Também um adjetivo. O sufixo ed. Daqui a pouco vamos conversar sobre detalhes do sufixo ed. Mas, como sufixo, ele indica um estado, tá? Então, uma situação da pessoa. Então, esse sufixo muda um substantivo em um adjetivo. Por exemplo, temos aí o tired, tá? Quer dizer cansado. Bored, que quer dizer aborrecido. Lembrando que também, tá? Acrescentando uma informação extra, pode ser um verbo para um adjetivo utilizando este ed. Na sequência, wing. Pô, mas peraí, professor, eu já vi esse wing em outro lugar. Viu mesmo, tá? Mas no caso aí do wing, ele indica uma atividade, ou seja, é um sufixo que muda um verbo em um substantivo de atividade. Então, por exemplo, a palavra fishing quer dizer pescaria. A palavra camping quer dizer acampamento. Então, toda vez que você ver este ing aí, elas, como sufixo, vai indicar para você uma atividade, certo? No caso, a atividade fish, né, relacionada a pescar, pescaria. Camp, né, acampar. Camping, acampamento, atividade de acampar. Mas este ed, que nós vimos anteriormente, e o ing que a gente acabou de ver, tem um detalhe muito importante para a gente conversar. E qual é? Os dois, como vocês já devem ter visto, eles são utilizados para a formação de tempos verbais, tá? Então você tem aí, por exemplo, o ed, que é utilizado para passado, certo? Que nós podemos utilizar aí para tempos verbais mais complexos, tá? Como o present perfect, como as vozes passivas, tá? O ing, que nós utilizamos em tempos contínuos. E aí você olha assim, mas professor, eu já tinha visto isso, eu estava tentando falar assim, não, mas espera aí, esse negócio do ed, esse negócio do ing tá meio esquisito. Porque eles não são verbos? Não é para a gente fazer verbo? Sim, é para a gente fazer verbo. Só que eles também têm a função como sufixos que a gente acabou de ver. Aí a grande pergunta,
Como é que eu sei se o raio do ED está sendo usado para verbo ou está sendo usado como função de sufixo relacionado a estado? Como é que eu sei que o bendito do ing está sendo usado como verbo ou está falando sobre uma atividade? Então vamos aí a dica. Você precisa observar esta palavra na sua frase. Sozinha, você não vai ter essa noção ou essa posição que você vai poder falar da palavra. Você vai precisar observar a posição, o uso dessa palavra que você vai ter bem específico. Vamos dar alguns exemplos aí para vocês observarem. Então nós temos aí a frase I get tired very easy, né? Eu canso, né? Eu me canso muito fácil. Nós temos a segunda frase, I live tired. Essa palavra, né, no caso essa frase, quer dizer eu vivo cansado. Então vamos notar a diferença? A primeira, eu me canso muito fácil. A segunda, eu vivo cansado. Já observe bem essa diferença. I was fishing in this weekend. Então, eu estava pescando este final de semana. Tá? Was fishing. Meu outro exemplo. The fishing is a sport. Então, agora vamos observar bem os casos para a gente poder notar a diferença tanto do ed quanto do ing em relação à posição da frase. Na minha primeira frase, I get tired very easy, o get tired, né, ou no caso tired, que é a nossa palavra que estamos nos concentrando, é um verbo, pessoal. Então, observe sempre aí. Você tem, né, na nossa formação clássica aí de frase, tá, o sujeito, o I, e o get tired. No caso, o get vai funcionar aí como um verbo auxiliar, né, um verbo modal. E você vai ter o verbo principal como o tired, que é um verbo no passado, tá? Então, eu me cansei muito fácil, tá? Quando a gente tem essa formação verbal, então este tired não pode, tá, ser considerado um substantivo, ou no caso um adjetivo. Tá? Não pode, não tem como ele ser considerado dessa forma. Ele está aí, ele está relacionado a uma formação verbal, então a posição dele indica que ele é um verbo. Tá? Bem importante isso. Lembre-se que a gente tem muitas situações, combinações com o verbo to be, né? O verbo to be e o verbo no passado, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de voz passiva, nós temos aí a formação do have com o verbo no passado, tá? Para formar o past perfect ou algum outro tempo verbal relacionado. Então, sempre bastante atenção à posição da sua palavra com ed. Se ela está aí no começo da frase, próximo do seu sujeito, pode ter certeza que ela vai ser um verbo. No nosso segundo caso, o I live tired, você tem aí o tired como um adjetivo, mas você tem um verbo forte na sua frase, e um verbo que já está definido o tempo dele. Então, o I live, tá? Esse live é o seu verbo da frase. Então, já temos um verbo indicando, você já tem uma indicação verbal. No caso, o tired é a palavra que vai ser o complemento da sua frase. E nesse caso do complemento, é um adjetivo. Então, sempre note a posição da palavra. No caso, a palavra tired, que é a nossa palavra com ed, que vai funcionar como adjetivo, ela virá depois do verbo. E é um verbo que não é um verbo auxiliar, tá? Então, sempre tenha bastante atenção em relação a isso, ok? No caso do was fishing, nós sabemos que was fishing, tá? É uma formação de tempo contínuo. Você tem aí o verbo to be, no caso passado was, e o verbo principal,
né, o verbo de ação fish, com o ing no final, indicando um tempo contínuo, uma ação que continuou. Então, I was fishing, eu estava pescando. Então, uma ação que foi contínua no passado. Mesma coisa do caso anterior. Você tem uma formação especial, uma construção especial com o verbo to be e o verbo com o ing. Então, você tem aí a construção muito importante para ser montada e uma estrutura verbal fechada. Verbo to be mais verbo principal com o ing. Coisa de tempos contínuos, que a gente já trabalhou anteriormente. No caso da última frase, the fishing is a sport, ele vai ser um substantivo. Por quê? Porque o verbo da frase que você tem ali é o verbo to be is. Só que este fishing está vindo antes. E outro detalhe importante, ele está vindo acompanhado pelo artigo, o de. Então, ele indica que toda vez que nós utilizamos o de, estamos falando de um substantivo, certo? Então, aí é a dica máxima que você tem para indicar esse fishing como um substantivo e não como um verbo. Você tem o artigo de acompanhando o substantivo fishing. E ambos, nesse caso aí, estão antes do verbo. Poderia vir depois? Poderia. Mas mesmo vindo depois, teria uma indicação para o substantivo, tá? Ele não estaria na mesma formação que a frase de cima, o was fishing. Então, nesse caso, a posição dele indica que esta palavra é um substantivo, ok? Então, guardem bem essas dicas, anotem bem as diferenças do ed e do ing quando você está utilizando o ed como adjetivo e quando ele é verbo, e o do ing quando você está utilizando ele como substantivo e os casos que ele vai aparecer como verbo. E com isso, nós encerramos aí a nossa parte de sufixos. É claro que temos muitos outros sufixos a serem trabalhados, estamos trabalhando aí só com os sufixos principais que nós temos no inglês, mas com certeza nós vamos ver mais com o passar do tempo. Muito obrigado desde já, espero vê-los em breve, tá? Não se esqueça, dá uma curtidinha aí neste vídeo, para o YouTube também dar uma incentivada no nosso canal e novamente agradecendo a sua paciência e por ter assistido. Fica bem e em breve nos veremos. Bye, bye!